Bom, dando continuidade, eu saúdo a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Eu acabei de receber um telefonema agora de uma pessoa que eu tenho orado por ela. E essa pessoa estava muito angustiada, porque vem sendo acusada de coisas que não fez, de coisa que nem procede. E realmente não tem nada mais desagradável na nossa vida do que a gente sentir ou perceber que tem pessoas que nos julgam e nos acusam. Porque chega a julgar, até ver alguém fazendo isso com outra pessoa, não é bom. Eu mesma não me sinto bem de jeito nenhum. Nem quando é comigo, se eu ver esse tipo de coisa, e nem eu ver pessoas que levam, às vezes, a vida a ver coisas na outra pessoa, a apontar coisas nas outras pessoas. E tem mania de falar todas as coisas que vai falar ou que vai escrever, geralmente é nada animador. A gente tem que pregar as boas novas. Jesus pediu que nós fizéssemos o ID. O ID de Jesus não foi para a gente viver acusando ninguém, não. Quem acusa, quem é acusador é o Satanás, é o diabo. E a gente não tem que estar recebendo direcionamento do inimigo, do Satanás, para fazer inquietar as almas, os espíritos das pessoas, as pessoas mesmo entristecer pessoas, não é coisa de Deus, não. Eu não entendo isso como coisa de Deus, não. E assim, eu agora mesmo fiquei muito triste com o que eu acabei de escutar dessa pessoa, do que ela está passando. E aí eu vim ver aqui nas escrituras sobre acusador. O acusador você pode encontrar, eu queria que vocês pegassem aí um caderninho, um papelzinho, para anotar alguns itens, algumas citações bíblicas sobre acusador, acusar, culpar, condenar e julgar. É sério isso. E na Bíblia tem isso assim, é um padrão que tem falando sobre esse tipo de coisa. E é injúria, é coisa triste você se sentir humilhado muitas vezes. Só o fato de entristecer já não é bom. E a pessoa que faz isso não sentir, não é? Que está deixando as pessoas tristes quando faz uma coisa dessa. E diz na cara, diz assim, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor, com essas pessoas. Misericórdia mesmo, porque isso é muito triste. Isso é horrível. A pessoa dá lugar, dá brecha a que o Satanás tem poder sobre ele, sobre a vida dessa pessoa que acusa e que leva as outras pessoas a se decair, a se entristecer. Pelo amor de Deus. Olhe, é sério isso, viu? Se fosse pessoa que não conhecesse a palavra de Deus, ainda assim estava errado. E imagine pessoa que conhece a palavra de Deus, porque esse assunto que eu acabei de ouvir agora são pessoas que são do Evangelho, que conhecem o Evangelho. Não consigo entender como é que a pessoa se deixa ser usado para agradar o inimigo. Entristecer um irmão, entristecer um amigo, porque eu não entendo alguém ser amigo de outro para fazer isso, não. É muito triste, desagradável, desconcertante. Eu, sinceramente, eu fiquei muito abalada agora com o que eu escutei e essa pessoa chorando muito. E assim, eu já passei alguns momentos de dificuldade com relação a isso também. Graças a Deus o Senhor me fez superar e eu ultrapassei.
todos esses limites, porque o Senhor tem sido muito bom comigo. Eu louvo e agradeço a Deus por isso. Glorifico o nome do Senhor todos os dias e quero servi-lo sempre. Eu quero ser usada por Deus para ajudar outras pessoas. Ultimamente eu tenho observado que as pessoas têm mania de dizer assim: fulano só quer passar açúcar, só quer alisar a cabeça, mas tem que pegar o evangelho assim, assim, assado. Meu Deus, o mundo já vive castigando a todo mundo. As pessoas já vivem sob a opressão do Satanás, que ele vive no derredor do mundo. Por que é que eu vou pregar um Deus que é para muitas pessoas, eles tratam e falam de Deus como se fosse um bicho, um monstro. Deus não é um monstro. A ira do Senhor é rápida. Ele se ira, mas a ira dele não dura para sempre, está na Bíblia. Então por que é que eu vou pregar, eu vou falar, eu vou conversar com alguém dizendo que as pessoas temer, que chega a tremer até de medo de Deus, afastando as pessoas da presença do Senhor? Isso não é evangelho, não. Mas não é mesmo essa atitude de quem também intimida pessoas e julga e acusa e aponta pelo amor de Deus, isso é horrível, é triste, é lamentável. Então, por favor, quem tiver já pegou aí seu papelzinho, seu caderninho e um lápis, anote aí, por favor, o que é o acusador. Anote Salmos 109,6. Salmo 109,6. João, capítulo 8, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 30. Atos dos Apóstolos 25, versículo 16. Apocalipse 12, 10, que a gente vai falar sobre ele agora nessa gravação. Agora coloque aí também: acusar, culpar, condenar, julgar. Onde é que você vai encontrar isso na Bíblia? Anote aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 8. Oséias, capítulo 5, versículo 5. Oséias, capítulo 7, versículo 10. Mateus, capítulo 12, versículo 10. Mateus, capítulo 27, versículo 12. Marcos, capítulo 3, versículo 2. Marcos, capítulo 15, versículo 3. Lucas, capítulo 6, versículo 7. Lucas, capítulo 11, versículo 54. Lucas, capítulo 23, versículo 10. João, capítulo 5, versículo 45. João, capítulo 5, versículo 45. João, capítulo 8, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 7. Romanos, capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios 8, capítulo, versículo 20. Tito, capítulo 1, versículo 6. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, versículo 12, capítulo 12, versículo 10. Justamente esse que eu acabei de dizer, que nós vamos ler agora. Ele está citado, Apocalipse, capítulo 10, capítulo 12, versículo 10. Está citado em acusador e está citado em acusar, culpar, condenar e julgar.
Então vamos ver o que é que diz o capítulo, né? Para a gente ter noção antes de se falar e antes de fazer alguma coisa contra nosso irmão, contra as pessoas ao nosso derredor. Porque tudo aquilo que a gente faz fica no ar e você vai também passar. Claro que vai. Aí eu quero ver quando chegar a sua vez. Vamos lá. Capítulo 12 diz versículo 10, mas eu vou começar lendo o versículo 7. Quando diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do trono de Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Para vocês verem, todas as vezes que a gente lê na Bíblia, quando fala em dragão, quando fala em serpente, é a mesma coisa. O dragão, a serpente, ele está representado o Satanás, o diabo, certo? Não é bom, eu não gosto de conversa sobre isso, não. Mas às vezes é necessário. Depois desse telefonema, eu me vi com ousadia de falar e de esclarecer as pessoas que dá vez e voz e se deixa ser usado para tirar o sossego dos outros. Quem tira o sossego das outras pessoas, minha gente, é o inimigo, é o Satanás. E vocês estão deixando o Satanás trabalhar na sua vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não dê brecha para o Satanás entrar no seu templo. No templo que você deixou reservado para o Senhor. Não. Tem pessoas que dão brecha de outras maneiras, sem ser acusando pessoas, mas muitas vezes fazendo outras coisas, tomando decisões ou atitudes que não só é ruim para si mesmo, mas é ruim para os outros. Através do vício, da bebida, de outras coisas mais, que vai mexer com a sua própria vida e se deixa dominar, e isso também não é bom. Mas a gente vai continuar no nosso assunto sobre a acusação. É sério, muito sério isso. E é preciso que a gente se domine, a gente aprenda a não fazer mais isso. Por favor, gente, entristecer pessoas, deixar na situação que eu vi agora. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pensem em vocês mesmos, se coloquem na situação daquela outra pessoa. Por mais raiva que você tenha dessa pessoa, Jesus mandou que nós orássemos pelos amigos e também pelos inimigos. Tenha mansidão, tenha amor. Use seu coração para habitar o amor no seu coração. Não apunhale ninguém, não. É muito triste. Muito, muito triste. Eu estou triste, imagina essa pessoa que passou por isso. Que ouviu e levou nas costas o que levou. E está levando, há dias que essa pessoa vem falando sobre isso. E a pessoa muitas vezes pode conduzir o outro até a fazer bobagem. Agora mesmo eu tive que orar com vontade, muita força a essa pessoa. Eu falei bastante com essa pessoa, porque eu estou me preocupando. A cada dia está piorando a situação. E não é só essa, não. Isso aí é um exemplo que Deus está me mostrando. Talvez até ele me mandou isso agora, porque ele sabia que eu ia gravar esse vídeo,
para que a gente pudesse ter essa conversa. A gente alertasse, eu pudesse chegar aqui e falar um pouco, através da palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu estou mostrando pela palavra. Quem é o acusador? Quem é? O dragão, a serpente, o Satanás, o diabo. Então a gente vai querer ser usado por pessoas assim? Por inimigos que são contra as pessoas humanas, que desassossega pessoas? Não! Por favor, não vamos deixar o amor esfriar sobre a terra. A Bíblia diz isso, que no final dos tempos vai acontecer isso. Mas aqueles que perseverar terá a coroa da glória e entrará no reino de Deus. Porque nós já temos essa abertura para entrar, mas é preciso que nós aceitemos e façamos o que Deus pediu, o que Jesus pediu. Então vamos amar mais e acusar menos. Antes de você pronunciar, ou você pensar, ou você tentar julgar alguém, pense 2, 3, 4, 5 vezes. Peça a Jesus para lhe dar discernimento sobre isso. Misericórdia. Tenha misericórdia como você recebe todos os dias. Eu recebo, você recebe. A gente tem que fazer isso. Pedir ao Senhor quando a gente não tem sabedoria, porque isso é falta de sabedoria, gente. Não tem outra explicação. É falta de sabedoria. Olhe, então ele foi expulso. O inimigo ele estava no céu e houve essa batalha que Miguel, né, o arcanjo Miguel, lutou contra o dragão. E o dragão era o inimigo, era o Satanás. Lutou e ele foi derrotado. Os anjos junto com Miguel, o arcanjo Miguel. E eles lutaram e eles conseguiram vencer. E ele é um anjo caído. Ele estava lá, ficou como um dragão e passou a brigar com os anjos e o arcanjo Miguel. E aí foi derrotado e ele caiu, veio, ficou na terra. E aqui no final diz: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Mas nós temos que ter fé, perseverar. Perseverar em Deus, na palavra de Deus, aquela palavra que não mente, aquela palavra que é fiel, aquela palavra que ele deu e ele cumpre. Se ele lhe prometeu, está aqui na Bíblia. Se você aceitou essa promessa de Deus, está sendo cumprido já na sua vida, só pelo fato de você ter aceito. Se você aceitou, você não vai proceder dessa forma com seu irmão, nem com sua irmã. Por favor, gente, vamos abençoar vidas. Vamos pensar melhor, com mais docilidade, com mais humanidade, com mais amor. Do jeito que você quer receber, eu quero e os outros também querem. Que Deus abençoe a todos nós. Que nós tenhamos realmente posição de Deus na nossa vida. O amor de Deus na nossa vida. Aprendamos a receber e a também doar. Porque muita gente recebe, mas não sabe doar. Muita gente recebe, mas não sabe agradecer. Esse é o grande mal. Aprendamos a isso. Deus abençoe vocês. Cubra vocês com um manto protetor. Livre vocês de todo mal. Retire a tristeza do coração de cada um. Louve, ore, esteja na presença do Senhor. E fiquem com Deus. E até a próxima. Muito obrigada.